Ok, então. Vamos, no nosso quarto encontro da Câmara Técnica de Educação da ANVAPA, nós vamos nos dedicar, então, ao novo ciclo, né, ao novo decênio desse plano, do Plano Nacional de Educação e para os próximos 10 anos, né, e dos planos decenais subnacionais, né, como a legislação nacional chama, planos subnacionais, que são os planos municipais, os planos estaduais e o plano distrital de educação. Nesse encontro especificamente, a gente vai fazer um trabalho geral comparativo entre o decênio anterior e o que vem por aí em termos de plano nacional, e vamos fazer um panorama do que esperam os municípios para a elaboração desse novo plano. Pode passar, Helena. Bom, o que a gente vai discutir hoje? Quais são essas diretrizes do novo PNE e como essas diretrizes do PNE vão desdobrar para os planos municipais de educação? Quais são os pontos centrais que estão focando, qual o ponto central que está focando no Plano Nacional de Educação que vem por aí? Vamos abordar aspectos de financiamento que são fundamentais, aspectos de governança, onde estão algumas das principais mudanças do Plano Nacional de Educação e que vai desdobrar para os municípios a questão da governança do novo plano. E já vamos deixar para vocês um passo a passo para a elaboração para o ano que vem, sabe? Pelo menos um gostinho de como vai ser esse passo a passo. Pode passar, Helena. Aí. Bom, eu sei que todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe falar assim, igual quando a gente viaja de avião lá, né? Que ele fala assim, todo mundo já sabe, mas é sempre importante lembrar, né? Aí eles começam de novo aquelas orientações do avião, né? Coloque a máscara primeiro em você, depois em idosos e crianças. Então, todo mundo já sabe o que é Plano Nacional de Educação, mas é sempre bom lembrar, né? O Plano Nacional de Educação, gente, é o principal instrumento de planejamento e política pública de educação no Brasil. E, em decorrência da orientação que ele dá para todos os entes federados, União, Distrito, Estado, Município, ele é um planejamento que demanda pactuação. O que é isso? Só a existência do Plano Nacional de Educação não garante a execução das metas dele, porque as metas se realizam nos municípios, nos sistemas, nas redes, portanto, nas redes estadual e municipal. É lá que as metas do Plano Nacional de Educação se concretizam, né? E a vigência não vai mudar, né? A vigência vai continuar a mesma, e uma das grandes mudanças que vem por aí é que o plano anterior houve pouca orientação de compatibilização do Plano Nacional de Educação anterior para os municípios. Então, nós temos municípios que construíram seu plano municipal de educação com metas muito diferentes do Plano Nacional de Educação. Isso dificultou, gente, de maneira, assim, muito sensível, o monitoramento e avaliação das metas em nível municipal. Tanto que agora muitos de vocês estão sofrendo, tendo que fazer nota técnica, porque a meta não alinha com a meta nacional. Isso está acontecendo no Brasil todo. Então, um dos pontos que está vindo no novo projeto de lei é justamente que, dessa vez, na largada, já vai sair a largada da elaboração dos planos municipais, de maneira que ele esteja, as metas, objetivos e metas sejam melhor alinhados com o Plano Nacional de Educação, para garantir monitoramento. E uma das questões que levaram a isso, e que as discussões trouxeram, é que por que não se realizaram a maior parte das metas do Plano Nacional anterior e dos planos municipais? Um dos grandes motivos é que não houve, ou se houve, foi quase que incipiente em nível nacional, monitoramento e avaliação adequada e sistemática.
Quando a gente não monitora e não avalia sistematicamente, gente, a bibliografia internacional é clara. 70% das ações não se realizam ou se realizam de maneira inadequada. Isso serve para qualquer plano, para qualquer projeto. Então, não é aumento dizer que o próximo decênio vai ser o decênio do planejamento estratégico e o decênio do monitoramento e avaliação. Em todos os níveis, o governo federal vai induzir os municípios a melhorarem as suas competências e habilidades técnicas em planejamento, monitoramento e avaliação, justamente para corrigir esse rumo, digamos assim, né, de falta de monitoramento que houve no decênio anterior. Pode passar, Helena. Bom, vamos fazer uma comparação rápida, tá? Só para vocês entenderem um pouco a diferença entre o Plano Nacional de Educação do decênio anterior e o próximo novo PNE e como que isso vai impactar na elaboração do novo plano de vocês. O PNE anterior, que está vigente até o final agora, né, 31 de dezembro de 2025, da 13.005 de 2014, ele tinha 20 metas, 56 indicadores e 254 estratégias. Uma das questões relacionadas a esse ponto é que algumas metas estavam gerais demais e dificultavam o processo de monitoramento, confundiam os municípios no processo de monitoramento. Para o novo PNE, que é esse que está em laranja, tá? Que está descrito em laranja, o novo PNE vem com um modelo de estrutura bem diferente da estrutura do PNE anterior. Ele, ao invés de trazer 20 metas, ele traz 18 eixos e 18 objetivos. São grandes objetivos pautados no diagnóstico que foi feito da última década, e a gente vai falar deles, tá? Com base nesse diagnóstico, foram levantados os 18 principais problemas dentro dos grandes eixos da educação brasileira, e os objetivos, então, foram construídos como o alvo, como onde se deseja chegar para resolver esse problema, tá? Então, são 18 grandes objetivos, dos quais cerca de 11 deles impactam diretamente na educação básica, tá? Acho que são 11, se eu não me engano. São 11 ou 12 que impactam direto na educação básica. Desses 18 objetivos, cada objetivo está desdobrado em metas. E desta vez, as metas estão mais específicas, tá? Elas estão mais específicas, mais detalhadas e, portanto, mais fácil de monitorar. E essas 58 metas têm 252 estratégias, que são estratégias do governo federal. Estratégias que vão resultar em financiamento, resultar em pactuação de novas responsabilidades, estratégias que vão resultar em programas novos, tá? Então, são estratégias do governo federal. Já dando um spoiler, né, antecipando, um dos grandes desafios dos municípios ao elaborar os seus planos municipais de educação estão nas metas para definir onde a educação está em cada um dos objetivos hoje no seu município, e por isso o monitoramento é importante. Nós vamos saber como é que está hoje, para traçar metas realistas e alcançáveis para 10 anos, alinhadas com o Plano Nacional. Mas o grande desafio não vai estar nas metas. O grande desafio vai estar nas estratégias. Porque essas estratégias que estão no Plano Nacional são do governo federal. Caberá aos municípios traçar as suas estratégias municipais para alcançar as suas metas em âmbito municipal. Então,
vai ser um grande movimento, gente, de planejamento o ano que vem. Um grande movimento de definir o que é que vai ser planejado para os próximos 10 anos. Por que é super importante pensar isso agora? Porque vocês estão definindo o PPA para os próximos 4 anos agora, não estão? Então, olha que questão. Vocês estão definindo agora, para o ano que vem, vocês vão ter que definir estratégias. Só que aí vocês vão ter que definir estratégias baseado num PPA que vocês planejaram esse ano. Por isso é importante olhar para esse plano nacional agora, para o projeto agora, para deixar isso mais alinhado possível, para vocês terem espaço para se movimentar dentro do PPA, para organizar. Porque uma das exigências do novo plano nacional de educação, e vai ser uma exigência que o Tribunal de Contas vai bater, é como essas estratégias serão financiadas. Né? Onde estará o dinheiro? Não basta que vai dizer que vai criar um programa. Como esse programa será financiado dentro dos recursos da prefeitura, dentro da Secretaria de Educação. Bom, esses 18 objetivos, gente, eles estão organizados em 8 grandes temáticas centrais. Educação infantil, alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, educação em tempo integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior e estrutura e funcionamento da educação básica, tá? São os 8 grandes eixos que foram subdivididos em 18 objetivos, 58 metas e 252 estratégias. Vamos ver um pouquinho, conhecer um pouco esse novo PNE e pensar o que é possível já planejar, pode passar, viu, Helena? A partir desse ano, para pensar esse novo ciclo, né, gente? E aí a gente vai começar, gente, das 10 diretrizes do PNE. É quase 100% de certeza que essas diretrizes não sofrem alteração no PL que está sendo votado, porque a maior parte das emendas são em meta, estratégia, a maioria é em estratégia, na verdade, né, Alícia? Sim. As emendas que estão vindo. Então, esse escopo de diretrizes, ele está fechado, tá? E olha qual é a diretriz número 1. Número 1, planejamento estratégico, tá? Por quê? Porque as discussões feitas em nível nacional, nas conferências nacionais de educação, nos fóruns e debates que vêm sendo realizados, ficou óbvio que houve uma lacuna e uma ineficiência do poder público no nível federal, estadual e municipal no que diz respeito ao planejamento estratégico. Criou-se um plano para 10 anos, mas não houve um planejamento estratégico para a execução desse plano. Então, a diretriz número 1 é planejamento estratégico. Então, uma das questões aí que fica na alça, fica na aba dos dirigentes municipais de educação é o quanto as suas equipes têm conhecimento ou já desenvolveram cultura de visão sistêmica de planejamento educacional. O que é visão sistêmica? Integrando avaliação, aprendizagem, ensinagem e integrando não apenas essas 3 áreas, mas integrando também todos os níveis de gestão da rede, gestão educacional e gestão escolar. O quanto os seus gestores escolares têm essa visão, o quanto as suas equipes de secretaria têm essa visão e o quanto os conselheiros do Conselho Municipal de Educação têm essa visão. Por quê? Porque há de se planejar, gente, logo de cara no primeiro ano, uma capacitação, uma formação para conselheiros municipais de educação sobre o que é planejamento estratégico, o que é sistema, visão sistêmica de planejamento. Por quê? Se eles não tiverem isso, como é que eles vão apoiar vocês no monitoramento, na elaboração e no monitoramento do próximo plano, tá? Uma outra questão ainda em planejamento é a relação com outras áreas do desenvolvimento local, regional e nacional.
a educação não vai poder mais trabalhar separada. Vocês já estão em consórcio, vocês não imaginam quantos passos vocês já estão à frente. Porque uma das coisas que a Alice e a Helena vão discutir com vocês sobre governança é que uma das induções muito fortes que vai acontecer a partir do ano que vem é que os municípios se organizem em ADEs, Arranjos de Desenvolvimento da Educação, e consórcios. Para quê? Para que se tenha uma visão compartilhada da educação e não segmentada por município. A segunda diretriz, gente, é intersetorialidade. Eu acho que desde que eu trabalho com gestão pública, que a questão da intersetorialidade é um gap, é um ponto fraco. A gente tem muita dificuldade no poder público de trabalhar de maneira intersetorial. Quem está ensinando a gente a fazer isso é a educação infantil com o PMPI. Ele começou a ensinar a educação a fazer isso, porque a gente tem dificuldade. Só que a intersetorialidade, os problemas da educação ficaram complexos demais, principalmente com a violência. Intensificaram questões de violência e explodiram casos de saúde mental. Acho que isso todo mundo concorda comigo, né? Que explodiu. Então, a educação não soluciona isso sozinha. A educação não dá conta de enfrentar isso sozinha. Então, principalmente saúde, segurança pública e assistência social, mas entre a cultura, o esporte e o lazer também, vão ter que estar dentro do escopo do Plano Municipal de Educação, para que possam pensar soluções conjuntas para essas problemáticas complexas de desenvolvimento integral do estudante, que é a próxima diretriz, segurança e bem-estar do estudante, saúde do estudante e aprendizagem adequada, tá? Bom, a quarta é a pactuação federativa. Essa eu não vou abordar muito aqui agora, porque a Alice Helena vai aprofundar essa questão lá na frente, quando for falar de governança, quando for falar de ADE e consórcio, então vou deixar tanto essa quanto o equilíbrio de recursos, que são 2 pontos que nós vamos aprofundar, a Alice e a Helena vão aprofundar lá na frente, tá bom? Vamos lá na sexta, que é a liberdade. A sexta e a sétima, gente, que é liberdade, qualidade e equidade, elas replicam princípios da educação que está na Constituição Federal. Isso aí já está na Constituição Federal, isso aí está na LDB e é conhecido de todo mundo. É preciso respeitar a liberdade de aprender, de ensinar e de pesquisar e o pluralismo de ideias. E a base de tudo tem que ser a qualidade na educação e a equidade. Então, quando você pensar, vou desenvolver um projeto, equidade, qualidade e liberdade são princípios que tem que nortear. A número 8, a gente vem trabalhando muito pesado isso, desde o ano passado, os municípios que estavam conosco no projeto do ano passado, da elaboração dos projetos políticos pedagógicos, os 10 municípios que estavam conosco, a gente já trabalhou pesado lá e agora a gente vem vindo com vocês na gestão educacional. O ano passado foi com gestão escolar, esse ano com gestão educacional. A gente trabalhou muito o uso de evidências. Como é transformar a política pública numa política pública de educação baseada em evidências. O uso de dados nas práticas pedagógicas. Vou dar um exemplo. Como que eu monitoro as aprendizagens dos meus alunos e, a partir desse monitoramento, eu gero dados para fazer intervenções na recuperação ou na recomposição dessas aprendizagens, para dar um exemplo só do uso de evidências. Monitoramento e avaliação, que virou uma diretriz, certo? Foi tão grave a falta de monitoramento e avaliação da década anterior que ela virou uma diretriz. E, por último, encerrando a promoção de direitos. E direitos? Direitos humanos, direito à diversidade e sustentabilidade socioambiental como um direito humano. Né? Todo mundo tem o direito humano a ter um ambiente saudável. Então, perceba que essa questão também ficou tão séria que veio para dentro das diretrizes do PNI. O que significam essas diretrizes, gente? Elas vão nortear as ações dos órgãos de controle social. Tá? Esses eixos serão norteadores das conversas que os órgãos de controle social vão ter com vocês.
né? Como é que vocês estão implementando isso? Ah, eu preciso elaborar um projeto? Não, gente, isso tem que estar no dia a dia da gestão educacional e da gestão escolar. Pode passar, Helena. Bom, quais são os 18 eixos 18 eixos que alimentaram os objetivos do plano, do novo Plano Nacional de Educação? Os que estão grifados são os que respondem diretamente, impactam diretamente na educação básica. Mas para a educação básica, vamos começar aqui com o acesso à educação infantil. Reparem que a educação infantil vem com tanta força nesse novo Plano Nacional de Educação, que 2 objetivos são dedicados a ela. O objetivo de acesso, com 3 metas, e o objetivo de qualidade na educação infantil. Então, vai ser o decênio de implementação das diretrizes operacionais para a educação infantil e o decênio da implementação da qualidade e equidade da educação infantil. Percebam que tem 2 só de educação infantil, né? Para que a gente priorize mesmo a educação infantil nos próximos 10 anos. A terceira meta, gente, é a de alfabetização na idade certa. Continua a alfabetização na idade certa no 2º ano, tá? Continua, e a meta é 100% até o fim de 10 anos, né? Conseguir alfabetizar 100% até o fim aí do decênio. Para quem está acompanhando o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, tem meta de 80% para 2028? 2028? 2028. 80% para 2028 já, né? E muitos municípios, eu e Helena estávamos olhando o monitoramento, muitos municípios estão muito perto de cumprir essa meta. Alguns já cumpriram, e muitos estão muito perto. Então, 100% daqui a 10 anos não é ambicioso, é factível, porque a gente está vendo, aí na Anvapa, gente, a situação é muito confortável nesse sentido. Para vocês terem uma noção, eu trabalho com 2 municípios do Tocantins, um município do Tocantins, que tem 22% de crianças alfabetizadas no 2º ano. Esse município é um nível crítico do crítico do crítico. Então, a situação de vocês é bem confortável nessa meta. Acesso, trajetória e conclusão se transformou num objetivo prioritário com 4 metas. Por quê? Para combater a evasão e combater, inclusive, a transferência artificial desses alunos do ensino fundamental e do ensino médio para o EJA, né? Para poder garantir que eles concluam, tenham sucesso na sua trajetória na idade certa. Aprendizagem, com 5 metas, tempo integral, com 1 meta. O 7 é a novidade, gente. A questão da BNCC da computação vem com os 2 pés no peito, para fazer uma brincadeira, né? Não há como mais a gente negar que chegou a inteligência artificial, que chegou o mundo digital. Então, ela virou um objetivo que é conectividade, educação para as tecnologias e cidadania digital. Eu não sei se a Helena já colocou para vocês essa semana o documento da BNCC completo da computação. Helena, se você não mandou, depois você manda no grupo, por favor, que acho que eu compartilhei lá com você, a Alicia também já compartilhou. Saiu o documento completinho que vai ajudar vocês aí a pensarem esse objetivo 7. Educação escolar indígena, educação do campo e educação escolar quilombola, que tem 6 metas. Educação especial com 4. EJA com 3 metas. E aí, gente, o acesso permanência na educação profissional e tecnológica, que a maioria de vocês não tem, né, nos municípios, aí não é responsabilidade da rede municipal. E depois lá a meta 16, profissionais da educação básica vem com 6 metas de valorização. Participação social e gestão democrática, gente, não vai ter como escapar de botar os conselhos escolares e todos os conselhos para funcionar adequadamente. E, por fim, financiamento e infraestrutura com 4 metas. Pode passar, Helena.
Qual que é o ponto central, gente, do novo PNE? Planejamento estratégico, tá? Os novos planos municipais de educação serão grandes planos estratégicos. E como planos estratégicos, eles vão ter que comunicar prioridades, orientar decisões, otimizar recurso, inovar na formulação e na implementação das diretrizes, dos programas, das estratégias, e vai ter que delinear qual é a visão, a missão e os valores essenciais da rede. Não só da rede, mas do município para a educação. E para fazer isso, nós vamos ter que pensar em estratégias em como a rede estadual e a rede municipal vão conversar para fazer isso, né? Porque a educação acontece no âmbito do município, embora tenha redes distintas. Pode passar, Helena. Bom, o que é que nós vamos ter que pensar para o ano que vem, gente? O que caracteriza o Plano Nacional de Educação e os planos municipais de educação como um planejamento estratégico nessa nova visão de PNE, de plano decenal, que está vindo por aí? Primeiro, a organização dele em objetivos, metas e estratégias de longo prazo. O anterior já tinha isso, mas ele tinha uma visão menos integrada e menos sistêmica. O novo plano, ele induz essa visão mais sistêmica, integrando melhor objetivos, metas e estratégicas. Segundo ponto, que é o coração. O plano deve ser baseado num diagnóstico. Não existe planejamento estratégico sem diagnóstico, gente. Não dá. Como é que eu cheguei nessa meta? Vozes da minha cabeça. Não pode. Tem que ser baseado em diagnóstico. E uma das questões que a gente está trabalhando pesado no monitoramento e na avaliação do decênio anterior com vocês é justamente porque esse monitoramento e avaliação já se constitui também como um diagnóstico. Só que outros elementos deverão ser levantados, principalmente no que diz respeito ao território. Quem já trabalhou com a gente o ano passado do PPP já tem o diagnóstico do território levantado. A gente trabalhou com o território educativo o ano passado. Para quem já leu as diretrizes operacionais de educação em tempo integral, alguém já teve um tempinho de ler, que saiu agora, semana retrasada? Quem já leu, viu que veio com força a implementação do que a gente chama de território educativo. E vocês estão muito avançados nisso, principalmente quem já fez os seus PPPs o ano passado conosco, porque a gente fez todinhos, a gente já sabia que ia sair essa legislação, então os PPPs desses 10 municípios já estão alinhados com os territórios educativos e prontinhos já para implementar as diretrizes de educação integral. Então, esse diagnóstico não é só dos indicadores de aprendizagem, é também dos potenciais educativos do território. E, por fim, o plano é um guia, gente, é uma direção para onde é que vai implementar as estratégias e onde vai ser alocado o recurso da educação. O plano municipal de vocês vai ser o grande orientador da implementação dos recursos. Então, o Tribunal de Contas vai pegar o plano de vocês e vai pegar onde está indo o recurso. E vai ver se existe coerência entre onde vocês estão implementando o recurso e o que está definindo como prioritário no plano municipal de educação. Entenderam o alinhamento? Então, não vai dar para fazer o plano municipal de educação e jogar na gaveta. Ele vai ter que ser um plano norteador, por isso ele tem períodos bem definidos de revisão, vai ter revisão a cada 2 e 2 anos, depois a cada 5 anos tem uma revisão de meio, depois tem uma revisão de fim, isso vai vir tudo definido em lei. Pode passar, Helena. Vou tomar uma aguinha aqui. Toda a estrutura do novo PNE foi organizada como um grande planejamento estratégico, dividido em objetivo. Então, os planos municipais vão ter que ter essa estrutura também, tá? Objetivos, o que é objetivo? Lembra? Definir qual é o problema, construa um objetivo lá na frente, esse problema solucionado. É onde nós queremos chegar ao problema. É o resultado que eu desejo alcançar. É a solução do problema que foi identificado.
O que é estratégia? É como a gente vai fazer para chegar nesse objetivo. Por exemplo, eu vou implementar um programa de alfabetização, eu vou aumentar a recomposição das aprendizagens no caso da identificação de evasão e distorção idade série muito alta, por exemplo, eu vou trabalhar com uma ação na perspectiva inclusiva para a recuperação das aprendizagens dos alunos de AE. A estratégia é o como eu vou atingir os meus objetivos. A meta é quanto e quando. Meta que não tem quanto e quando não é mensurável. E se não é mensurável, não dá para monitorar, tá? Pois no passo a passo aí com a Alice e Helena, nós vamos discutindo como é que constrói essas metas mensuráveis com vocês, tá? Nós vamos auxiliando como é que faz isso. E, por fim, os indicadores, é como a gente vai medir, a régua que a gente vai medir se a gente está alcançando essas metas. No caso do Plano Nacional de Educação, gente, os indicadores não vão sair agora. Se vocês olharem o Plano Nacional anterior, tem lá os indicadores. Nesse plano, os indicadores não vão sair agora junto com a lei. Eles vão ser publicados, eles vão ser elaborados depois pelo INEP, que vai, se não me engano, Alice, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o INEP tem 1 ano depois de aprovado o Plano Nacional, é isso? Para publicar? É isso, é isso. É 1 ano. 1 ano para publicar os novos indicadores, que é exatamente o tempo que vocês vão ter para elaborar o plano municipal de vocês, tá? Então, quando vocês olharem, forem discutir com o Conselho Municipal de Educação para iniciar o processo e com a comissão, né, de elaboração do novo Plano Municipal de Educação, já é importante ter em mente essa estrutura, porque é a estrutura que vai nortear a construção desse plano. Helena. Gente, eu sei que é aquela história, né, que eu já falei lá no início. Todos nós já sabemos, mas não custa repetir, para lembrar, né? O que significa diagnosticar, né, gente? Diagnosticar significa estabelecer o marco situacional da nossa rede. Como é que está a situação da nossa rede agora? E onde é que eu busco isso? Eu busco em evidências. As evidências é onde eu coleto os dados para o diagnóstico. Sejam resultados de pesquisa científica, sejam os resultados, os dados educacionais, por exemplo, das avaliações que vocês aplicam, sejam das avaliações externas que o MEC aplica, seja de instituições sérias como a Fundação, está faltando Maria aí, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, tá? Que é uma fundação séria, que levanta dados sobre educação infantil. Seja a escuta, é importante escutar professores, escutar funcionários, isso também é levantamento de dados, para que você possa ler esses dados, identificar, avaliar quais são os problemas da sua rede e aí construir objetivos claros para o novo Plano Municipal de Educação. Pode passar. Isso. Eu passo a palavra agora para a Helena e para a Alícia, que agora elas vão falar um pouquinho de como vem por aí o financiamento e o que vem por aí da governança, já para a gente começar a se organizar e pensar a respeito. Com a palavra, Alice e Helena. Então, acho que essa é uma questão, né, nesse novo PL, nesse novo plano, talvez seja a questão mais difícil que a gente vai enfrentar, a questão do financiamento, porque o financiamento é algo que precisa ser aprofundado. A lei do Fundeb já saiu em 2020 e precisa regulamentar o CAC. O que é o CAC? O CAC é o custo aluno-qualidade, que já está na lei e é um princípio constitucional que tem que garantir um mínimo de recurso para que em todo o Brasil, nas escolas públicas, o aluno da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, né, tenha esse investimento que leve à qualidade. Então, é uma discussão muito grande da questão do custo aluno-qualidade. Eu acho que a gente ainda entende pouco o que é esse custo aluno-qualidade,
mas nós vamos ter que entender mais por causa do padrão de financiamento para esse aluno, quer dizer, o que é que a gente vai planejar, como a Lília falou aí, de planejamento estratégico, como é que a gente vai colocar isso no orçamento do PPA, que ela falou, que vocês estão já elaborando, e como é que a gente vai gastar esse recurso bem gasto para que a gente tenha bons resultados. Isso tudo está na mira dos tribunais de contas dos estados, né? Eles estão em cima disso, estão discutindo. Aqui em São Paulo, a doutora Ellie da Graziani tem discutido bastante essa questão. Tem até alguns vídeos na internet com as falas do que é o CAC e de como esse CAC tem que ser, o custo aluno-qualidade tem que ser regulamentado para que, na hora que você gasta o dinheiro, gaste bem gasto e isso tenha resultado. A palavra qualidade é muito aberta, muito extensa, e às vezes a gente não sabe nem bem o que é qualidade na educação. Embora a Lília já falou aí que essa região da Anvapa, os municípios de vocês, estão apresentando no diagnóstico bons índices, e é isso que vai ser medido. Então, o que a gente tem que olhar? Nós vamos trabalhar isso com vocês, né? Porque na hora de olhar para as peças orçamentárias e olhar o financiamento da educação, não pode ser só folha de salário, né? E a gente está vendo que grande parte dos municípios estão gastando dinheiro, não 70% na folha, mas estão gastando tudo. Na folha ainda tem que pôr um pouco mais. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que essas questões têm que ser olhadas para que, quando também os municípios apresentam o CIOP, que é lá o resultado, né, do que gastou, como é que esses dados falam com o planejamento? E o plano vai ter que expressar isso. Então, agora é só para vocês ficarem atentos aí, atentas em relação ao financiamento, mas nós vamos aprofundar isso depois na hora da discussão. Helena. Eu e a Alice, a gente trouxe esse ponto, secretários e supervisores, para a questão do PME, porque ele é um planejamento de 10 anos, então ele pega 2 planos plurianuais e um pouco mais de um terceiro plano, um plano plurianual. E a gente tem observado que o que está previsto no plano municipal, as metas, elas não vão para o planejamento orçamentário do município. Por quê? O próprio plano não faz uma previsão dos custos daquilo que ele se propôs a realizar. Então, eu vou dar um exemplo dentro da educação infantil. A gente tem uma meta nacional hoje de universalização da creche e de atendimento de pelo menos 50% das pré-escolas. E aí os municípios trouxeram essa meta para os seus planos municipais e estabeleceram estratégias, inclusive estratégias de construção de escolas, então obras de reforma, obras de ampliação, obras de construção de novas escolas. Só que essas obras que estavam previstas no plano municipal, elas não foram para o PPA. Se elas não foram para o PPA, elas não estavam previstas no gasto da prefeitura. E se elas não estavam previstas não estavam previstas no orçamento, elas não são realizadas. Então, essa preocupação, agora que vocês estão nesse momento de elaboração do PPA, é interessante vocês olharem todas as verbas que estão previstas para chegarem, seja do governo federal, seja do governo estadual, e já prever isso no planejamento de vocês. A Alice até estava comentando que o PPA ele é um documento editável. Assim, ele pode ser editado ao longo dos anos e adaptado conforme o que for gastando e o que foi recebendo. Mas já fazer esse planejamento logo no momento da elaboração vai ajudar a articular tanto com o plano, com aquilo que vocês comentaram, quanto com o novo parque, a outra forma de financiamento que a gente também vai ter que articular. Professora Alicia? Então, a Elaine levantou a mão, eu queria... Vamos atendê-la primeiro. É a Deise, não é a Elaine? Está fechado o seu... Abre aí. Bom dia.
Eu tive problema aqui com o computador, daí tive que entrar em outro, por isso que está aparecendo outro nome aí, gente. Não faz mal, nós sabemos quem é você, pode falar. Então tá bom. Eu queria fazer assim, uma ressalva em relação à construção do PPA. Eu não sei quais são as realidades dos outros municípios, considerando que aqui nós estamos numa coletividade, mas eu acho que eu tenho entendido que boa parte dos problemas que eu tenho na educação, que nós temos na educação aqui no município, ela se concretiza porque eu sou um braço da prefeitura, certo? Então, assim, nós somos um município pequeno, com N dificuldades de equipe, etc., 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 e temos essa questão do PPA. Eu vou falar de uma realidade particular aqui do meu município, eu nem sei se isso é saudável ou não, mas é uma realidade e eu encontro um problema muito grande e faço essa pergunta até para ver como que a gente pode se organizar. O PPA, que é um documento extremamente importante de planejamento, nem a minha prefeitura faz um PPA, entendeu, Alícia? Então, você me entende, né, Alícia? Então, assim, eu não consigo fazer todas as intervenções necessárias nesse documento, com conhecimento, sem conhecimento, com intenção ou sem intenção. Alícia, e por mais que a gente faça essa discussão com os diferentes departamentos que eu tenho dentro da prefeitura, como até, por exemplo, o departamento de planejamento e gestão aqui do meu município, eles mesmos não fazem esse tipo de planejamento, entendeu, Alícia? Então, quando eu ouço vocês falando, eu consigo entender qual seria o processo e consigo entender a importância desse processo, mas eu pairo num problema talvez de equidade, não sei, né? Quando a gente pensa num município maior, num município mais estruturado, que talvez já consiga realmente realizar isso a nível de política municipal, mas o meu município ainda não consegue. Então, assim, a minha pergunta é, existe alguma estratégia, pensando nesses documentos pré-organizados, entendeu? Que, por exemplo, como esse relatório do PME, que é um documento riquíssimo, maravilhoso, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto isso acelera meu processo aqui, considerando a estrutura e a realidade do meu departamento. Eu queria saber se a gente não conseguiria fazer um movimento desse, porque depois que o PPA foi para a Câmara, foi discutido, foi votado, aí a gente passa 10 anos precisando passar pela Câmara para alterar o PPA para poder realizar uma ação que eu sabia que a gente ia fazer, mas que não chegou no PPA, entendeu? Então, Deise, olha, eu acho que serve para todo mundo, porque acho que todo mundo passa aí na região pela mesma coisa. Geralmente, as prefeituras não entendem de planejamento estratégico, né? O PPA devia ser uma coisa, o plano plurianual devia ser uma coisa participativa com a população, onde vai entrar a política pública. Se um bairro precisa de uma creche, construir uma creche, o povo vai pedir, porque ele sabe fazer a solicitação. Só que depois não tem ninguém, né? E esses prefeitos fizeram um plano de governo para se eleger, né? Primeiro de tudo. Agora, inclusive, esse plano de governo tem que estar na mão de todo mundo para ver o que a população pediu, onde eles foram, né? Se está bem escrito. E aí, não podia contratar uma empresa para fazer o PPA, ou mesmo que contratasse a empresa, precisava essa empresa discutir com vocês. Então, vai lá na educação, com os indicadores, com o plano de governo, com aquilo que a população pediu, e vai discutir com vocês. Quem sabe da educação é a equipe da educação, não é a equipe que chegou lá de não sei de onde, que veio contratada para fazer isso. Então, o que a gente sugere para vocês, né? Vamos para o mais objetivo. Eu acho que todo mundo tem que ter uma cópia desse PPA na mesa. Pede aí para a empresa, pede para o prefeito, explica para ele que vai ter essa questão do financiamento, porque senão, depois, quem vai sofrer as consequências é a secretaria e o próprio prefeito, porque o Tribunal de Contas vai cair de paulada.
e vai dar nota baixa no índice, no IGM, no índice de gestão. Então, o que tem que fazer? Pegar essa cópia. Ele também não é um documento engessado, sabe? Eu fui vereadora aqui na minha cidade e eu briguei muito, porque eles achavam que não podia mexer no PPA, pode mexer em tudo, né? O legislativo e o executivo manda e pode mexer em tudo, em todo o PPA, pode acrescentar coisas. Vamos supor, o município não tinha aí um conjunto habitacional, de repente o conjunto habitacional ficou pronto e precisa de uma escola ali. Não precisava antes, agora precisa. Como é que não vai construir? Como é que não vai atender aquela população? A política pública é para atender a população. O plano aqui está pedindo para priorizar. Então, peguem o PPA, olhem o que foi colocado. Agora, no novo PAR, o planejamento vai ser entre a União, o Estado e o município. Os recursos são suficientes, o que eles são é mal distribuídos, às vezes, e vamos fazer um planejamento mais real possível para não ter isso que você acabou de falar, Deise, toda hora vai lá para pedir, inclui isso, inclui aquilo, inclui o outro. Então, isso é cansativo também para o legislativo, mas vamos fazer um planejamento bem feito, onde esse planejamento está apoiado em recursos financeiros. Se não tem o dinheiro no município, pode ir atrás, tem outros dinheiros, né, na União, no Estado, até nas emendas, né? Quanta emenda a gente está vendo aí, que às vezes é para ponte que não existe, vamos fazer a escola que existe, que as crianças estão lá esperando pela nossa ação. Para a gente poder, nesse planejamento estratégico que a Lília falou bastante hoje para vocês, a gente ter esses documentos e a gente ajudar vocês a fazer o mais perfeito possível. Eu acho que dessa vez ainda vai ser uma coisa que a gente vai avançar um pouquinho, mas o Brasil precisa avançar nesse financiamento da educação, para não ser o contador da prefeitura que diz que livro que você tem que comprar para a escola, que isso é um absurdo e eu já vi, né? Estou falando porque eu já vi. Então, tem muita coisa errada que a gente precisa ir acertando. E aí também, os secretários, vocês todas que estão aí, as equipes, têm que se apropriar mais do financiamento da educação. Não dá mais para a gente não aprofundar, sabe, o financiamento da educação, porque senão nós vamos ter que ainda fazer festa junina na escola para arrumar dinheiro, e isso a gente não quer mais, né? Eu não sei se eu te respondi, mas é um pouco isso. Lília? Antes de passar a palavra para a Kelly, eu só vou fazer mais um ponto, pensando agora o que está vindo com o novo PAR, secretários. Uma estratégia que eu tenho pensado muito depois de dialogar com vocês é como transformar o setor de contabilidade da prefeitura num aliado. E o que eu e a Alice a gente tem percebido é uma ausência de previsão de recursos que vocês recebem ano a ano. Então, por exemplo, vai fazer a previsão dos recursos recebidos e, geralmente, a gente pensa somente naquelas verbas que elas são garantidas todos os anos, que é, por exemplo, o Fundeb, faz a previsão do quanto vai receber o Fundeb, e, às vezes, uma transferência voluntária, que aí vem uma transferência que ela já é contínua, como, por exemplo, do PNAE via alimentação escolar. Mas isso não impede também que a gente comece a fazer uma previsão orçamentária desses programas do MEC, que são de adesão voluntária, que os municípios têm recebido recurso ano a ano, para evitar que toda vez que entra esse recurso no município, vocês tenham que editar o PPA e fazer um decreto de crédito adicional. Então, por exemplo, o ETI, recebeu em 2023, recebeu em 2024, é provável que abra um novo ciclo de adesão. Será que já não seria interessante, nesse PPA, fazer uma previsão dos recursos que podem entrar com essas adesões voluntárias do FDE? Porque isso vai evitando essa dor de cabeça, entendeu? E isso, mesma coisa com o novo PAR. O novo PAR tem todos os anos para solicitação de recursos.
um estudo, ou pelo menos uma análise do que foi pedido dos anos anteriores, para entender mais ou menos quanto que entrou de dinheiro e a previsão do que dá para solicitar para os próximos 4, em cima das plataformas par anteriores, também é uma estratégia para evitar essa ida constante ao legislativo. Então, por isso que a gente está trazendo essa pauta aqui, que também é a época de novo par. Está tudo junto, é época de PPA, de novo par e de PME. Então, quanto mais a gente conseguir articular essas 3 situações, melhor. Eu só queria, antes de passar para a Kelly, que a Kelly levantou a mão, ver se a gente respondeu a Daisy, porque me pareceu que quando a Daisy chama assim, será que não tem como a gente fazer alguma coisa? Eu acho que ela está pensando em Câmara Técnica de Educação. Não sei se foi isso que eu entendi. Daisy, será que não seria possível na Câmara Técnica de Educação pensar um movimento regional desse olhar para os PPAs? Vamos pensar que nem Edgar Morin, né? Educar em suas múltiplas formas. Quando a gente discute em nível regional, acaba educando prefeitos, acaba educando vereadores, acaba educando, né? Porque você bota para conversar sobre isso. Eu acho que foi, né, um pouco nessa linha, não foi, não, Daisy? O que você quis, no sentido de vamos ver o que é possível fazer em termos regionais de Câmara Técnica? Foi bem isso. Foi bem isso, porque eu acho que é essencial esse alinhamento que nós, gestores da educação, secretários, diretores, precisamos ter com os nossos prefeitos, entendeu? E também com os nossos diretores de gestão. E diria até, às vezes, até o próprio setor de contabilidade. É muito fácil para eles ficarem lá dentro do sistema chamado prefeitura, cumprindo as tarefas, entendeu? Então, eu sinto que há uma fragmentação. A gente faz todo esse movimento de planejamento, a gente faz todo esse movimento de pensar a educação, e aí quase tudo isso acaba morrendo quando você chega no sistema maior nosso chamado prefeitura. Por exemplo, há um disparate enorme no sentido de reclamar a falta de recursos. Eu não estou conseguindo gastar os recursos do meu município. Eu estou correndo o risco de não fechar as contas do meu prefeito, porque eu não consigo gastar. E eu não consigo gastar, não é porque eu não preciso gastar, porque eu não consigo começar e finalizar um processo de aquisição, seja lá do que for. Porque eu dependo de um departamento de engenharia, de arquitetura, eu dependo do departamento de licitação, eu dependo do jurídico, eu dependo... Não há uma sintonia. Eu não sei se esse problema está acontecendo só em Manduri, devido até ao processo de transição, porque eu ainda acredito que nós estamos num processo de transição, porque a maior parte dos problemas que eu resolvo hoje na secretaria são problemas que vieram do passado, de coisas que eram para ser feitas e não foram feitas, de monitoramentos que eram para ser feitos e não foram feitos, de problemas de conselho, onde a secretaria fazia validação com CPF e GOV de presidentes de conselhos, agora hoje eu quero fazer isso de forma democrática, o próprio conselho não entende o que é feito, como que é feito e por que fizeram isso, entendeu? Então, assim, é uma via de mão dupla. Eu acho que a gente, enquanto Câmara Técnica, a gente precisava ter intersecções maiores com o prefeito, a nível para discutir educação, até para entender, né? Tipo assim, não é porque eu posso, porque eu tenho recursos, eu vou encher meu município de carro e daí eu vou dar um carro para o departamento da engenharia, um carro, enfim, todo esse movimento. Voltando em PPA, eu acho que a gente podia pensar em ter encontros formativos focados em assuntos essenciais, como, por exemplo, PPA, CAC e financiamento da educação, diretamente com os nossos prefeitos, até para a gente poder entender como que a gente pode melhorar isso. E a questão do PPA é isso, às vezes a gente recebe fragmentado, assim,
Ah, o que você coloca aqui? Aí vem toda aquela linguagem de contabilidade, de funções, que não dá para mim responder imediatamente, entendeu? E aí eles acabam fazendo o quê? Pega o PPA, faz, cumpre a tarefa e depois nós vemos o que faz com ele, entendeu? É mais ou menos isso. Então, isso tem me deixado bastante agoniada. Angustiada. E eu imagino que, a partir disso, a Câmara Técnica fortalece vocês, porque nem sempre o dirigente, secretário, tem força para lidar com isso também, né? Agora eu vou passar a palavra para a Lenita, que a Lenita... Não, a Kelly estava antes. A Kelly estava antes. Quer falar, Kelly? Ou você abaixou a mão? Não, eu só queria fazer, assim, compartilhar, pegando um gancho na fala da Deise, que a semana passada a Alicia, né, tinha me perguntado sobre o PPA. E aí eu falei para ela que estava para acontecer. E ontem aconteceu a audiência pública, né, desse PPA. Eu participei lá, né, eu falei que eu voltei muito preocupada com isso, porque tudo que a Deise falou, um contador foi lá, apresentou, né, a gente percebe que os vereadores não questionam, não falam nada, não assim... na verdade, assim, dá a impressão que eles também nem sabem o que está acontecendo, né? Eu acredito que nem saibam mesmo. Então, assim, eu levei alguns indicadores da educação em tempo integral, né? Falando, assim, eu voltei muito mais preocupada porque a Alice tinha me levantado essa lebre. Kelly, vê se a educação em tempo integral está dentro do PPA para os próximos anos. E não estava. Entendeu? Então, assim, né, pedir cópia, assim, que estiver pronto, tudo, mas, assim, ele já me posicionou que vai estudar, vai colocar a educação em tempo integral. Então, assim, eu falo até por mim, assim, eu não sei os outros municípios. Eu não tinha conhecimento do quão importante, né, vocês colocar todas essas ações, esses indicadores dentro desse PPA. Então, assim, é uma coisa para quem não participou, gente, para realmente estar assim. Porque quando a Alicia fala, vocês estão aí com o PPA, então, assim, nós temos que estar muito mais perto do que a gente tá. Eu estava, assim, completamente distante, entendeu? De uma realidade que não estava me pertencendo. Então, assim, eu fiquei muito preocupada mesmo. Eu vou passar a palavra agora aqui para a Lenita. A Patrícia tinha levantado a mão antes da Lenita também, mas eu acho que a Patrícia baixou a mão. Oi, sim, eu tinha levantado mesmo. Aí, eu ia Patrícia. só complementar o que elas estavam falando, que eu acredito que isso seja de todos os nossos municípios aqui. Realmente a gente tem muita dificuldade com relação a isso. Tem a questão da transição, tem a questão de que nós estamos tentando colocar tudo que vem de gestão passada em ordem. A Alice e a Helena têm acompanhado aqui muito de perto a minha situação, que é uma situação bem delicada, porque eu tenho um assentamento com 302 alunos matriculados, onde todos são transportados. Então, assim, é uma agonia de todo mundo mesmo. Então, assim, só para referendar o que elas têm dito mesmo, tá? Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Lenita? Eu só queria fazer uma pergunta. Tem algum município dos 14 que estão aqui que estão tendo a assessoria do Sérgio Polizé para a elaboração do PPA? Porque aqui em Itaguaí, eles já fazem um trabalho de assessoria lá em Itaguaí. Eu estou no estado, gente, estou falando lá em Itaguaí. E esse ano, eles fizeram um trabalho para nós, uma formação com os secretários e os envolvidos no PPA muito bom. Então, não posso dizer que vai ser como deve ser, mas estamos caminhando para a elaboração de um PPA quase que de acordo com o que a gente tem falado aqui. Então, é só compartilhando com vocês uma boa prática nossa, que eu vi que deu certo. Nós estamos conversando bastante para elaborar o PPA. Então, eu penso que estamos no caminho certo aqui. Queria só contribuir com nessa angústia da Deise, e que a gente pode levar isso sim para discutir na Câmara Técnica. Até nós temos uma semana que vem, né? Até para compartilhar essas boas práticas, né, Lenita? Porque, por exemplo,
o que é que o município já conseguiu fazer, já conseguiu startar para conseguir engajar outros grupos na elaboração do PPA. Muito bom. Ó, antes de seguir adiante agora, eu quero aproveitar a colocação da Kelly, gente. O PPA está aí ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você procurar o contador da prefeitura, se informar sobre o PPA e, lembra, os próximos 10 anos serão de plano nacional de educação e plano municipal de educação. E o que a Kelly falou é tão real, gente, não vai ser mais possível que o dirigente municipal de educação não conheça o PPA. Isso não será mais uma opção, né? Será uma exigência dos órgãos de controle social que o secretário conheça o PPA e que tenha participado da elaboração do PPA. Então, aproveitem agora, olhem para o PPA. Estava até discutindo aqui com a Helena e a Alícia, que não quer dizer que o plano municipal de educação de vocês vai entrar agora no PPA, porque ele pode ser editado depois. Mas grandes ações que vocês já sabem que vai ter, que vai vir, a educação especial, a educação infantil, que sabe que vai ter que implementar as diretrizes operacionais, a educação em tempo integral, que saíram diretrizes operacionais, vai ter que implementar. Então, esses temas que já têm diretriz operacional publicada, que vocês já têm certeza absoluta que vocês vão ter que priorizar, porque é demanda de implementação, procura garantir que pelo menos essas já estejam no PPA. Né? Pelo menos essas já estejam lá garantidas com rubrica no PPA. Tá bom? Mais alguém? Podemos seguir aqui? Então, Helena e Alícia. Helena, acho que pode falar já um pouco da governança, né? Acho que o financiamento vai ser uma coisa que a gente vai discutir bastante, mas vamos deixar depois para atender cada um e tirando aí, né? Eu acho que foi muito legal o debate, eu acho que vocês se apropriaram dessa questão e a gente depois, no individual, a gente vai atendendo cada um. Perfeito. Dando sequência naquilo das orientações do que o MEC traz para os planos municipais e estaduais de educação para os próximos 10 anos, é a governança e o monitoramento dos planos de educação. O monitoramento e avaliação já era algo que está previsto no Plano Nacional atual, então tinha essa questão da responsabilidade dos estados e dos municípios de estabelecer comissões de monitoramento ou órgãos colegiados de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação e do Plano Estadual. Agora, nesse novo plano, o MEC traz o conceito de governança, que é basicamente um conceito que diz o seguinte: Secretaria de Educação, é importante que ao longo desses 10 anos de execução e de implementação e de monitoramento e avaliação desse novo plano, você crie estruturas deliberativas que contemplem diferentes setores da sociedade civil, do setor público, para debater esse plano, porque aí isso garante gestão democrática. E aí fica a critério do município elaborar, né, a melhor forma de fazer esse acompanhamento e essa avaliação do plano com a garantia da gestão democrática e desses diferentes setores que precisam ser contemplados nesse momento. Uma coisa que a gente tem discutido muito no monitoramento e na avaliação é quem precisa estar envolvido nesses momentos de monitoramento e avaliação. E pensando o fluxo de trabalho, o que a Alícia tem mais comentado é a gente dividir em fases. Então, por exemplo, as fases mais técnicas do monitoramento e da avaliação desse plano, nos próximos 10 anos, eles podem ser feitos mais em nível de secretaria, articulado com outras secretarias, se a meta for intersetorial. Por exemplo, as metas de educação infantil, elas são extremamente intersetoriais, considerando, inclusive, o Plano Municipal da Primeira Infância. Então, levantamento de dados,
análise de dados, essa parte mais técnica, ela pode ficar centrada, por exemplo, numa equipe técnica da secretaria. Mas os momentos de discussão desse plano, em que esses dados eles são apresentados, ó, gente, nós avançamos nessa meta, nós não avançamos nessa meta, essa meta teve que ser cancelada. Aí é interessante que tenha essas estruturas deliberativas para que diferentes setores da sociedade civil e das secretarias consigam debater esse monitoramento e essa avaliação. Então, é isso que o MEC está trazendo nesse plano municipal. Agora, eu queria complementar, Helena, que quando a gente fala em governança, nós estamos falando assim, gente, como é que esse plano vai ser organizado, implementado e monitorado por quem? Então, quando a gente fala em governança, a gente precisa saber quem, quais são as instâncias, quem é que vai deliberar, quem é que vai normatizar, quem é que vai fiscalizar, tá? É o quem. Então, falar em governança nos planos municipais de educação é falar de governança do próprio sistema. É fortalecer a governança do próprio sistema. Qual é a governança do próprio sistema? Inclui a estrutura institucional da secretaria, inclui o Conselho Municipal de Educação e todos os outros conselhos municipais ligados à educação, o CACS Fundeb, o CAI, tá, por exemplo. Inclui o Fórum Municipal de Educação, inclui os conselhos escolares, o Fórum dos Conselhos Escolares. Percebe? Nós estamos falando de quem? Então, quem, dentre todas, foi o que a Helena falou, quem, dentre todas essas instâncias deliberativas, estarão na comissão de monitoramento, acompanhamento e avaliação do novo Plano Municipal de Educação. E deu-se pouca importância para isso no decênio anterior, só que agora isso vem como diretriz, isso vem como ponto estratégico fundamental e vai ser cobrado, né? Vai ser essa instituição dessa governança. E por que vem governança e monitoramento junto? Porque será essa governança que vai monitorar e avaliar a execução do plano. Oi, Alícia. Então, eu queria lembrar a todos, né, que dessem uma olhadinha nas leis dos conselhos municipais, que criaram os conselhos municipais de educação. Tem gente que está lá com a lei de 1997, lá atrás, e a gente tem que ajudar a rever, porque uma das funções do Conselho Municipal de Educação é deliberar para a secretaria, para a secretária, para as escolas, e, às vezes, a lei não foi retificada e não tem as funções deliberativa, fiscalizadora, isso que você acabou de falar. Então, era bom que todo mundo anotasse, desse uma olhada, visse de que ano que é a sua lei, que criou o Conselho Municipal de Educação, vai ter que pôr no novo par agora, a lei atualizada, e a própria UNCM, que é a União dos Municípios aí para os conselhos, ela orientou todas as funções que o Conselho Municipal de Educação deve ter, né? Então, essa questão da governança também, vamos olhar para esses conselhos, se precisar orientação, não só para o Conselho Municipal, mas para o Conselho do Fundeb, para o Conselho, para o CAI, da alimentação escolar, as leis em ordem, atualizadas, para que a gente possa ter aí as deliberações. Lília. Bom, gente, e aí pode passar, Helena. Isso posto, gente, só para reafirmar, tá? Como esse vai ser um elemento estratégico essencial e fundamental do próximo decênio, e a gente sabe que pelo menos 80% dos municípios das redes municipais brasileiras não têm cultura de monitoramento e avaliação na educação dos seus planos, já estão muito avançadas no monitoramento e avaliação das aprendizagens. E a gente sabe que mesmo ali tem deficiências bem graves, né, de monitoramento e avaliação das aprendizagens e uso dos resultados para intervenção, quiçá na área de planejamento estratégico.
né? Faz o plano, faz um projeto, não tem monitoramento. Faz plano de educação, plano municipal de educação, não tem monitoramento. Faz plano de ETI, não tem monitoramento. E vocês viram que agora o Tribunal de Contas tudo pede plano de ação, né? Tudo ele quer plano de ação. Se ele pede plano de ação, gente, ele vai pedir o monitoramento desse plano de ação. Sempre. Isso é condição sine qua non. Então, monitoramento e avaliação no novo PNE e no novo PME é obrigatório, não é uma opção. Vai ser obrigatório para a União, vai ser obrigatório para estados e vai ser obrigatório para municípios. E outra coisa obrigatória é a transparência e a participação social. Participação dos conselhos de educação e da sociedade civil. Por isso, governança e monitoramento caminham juntos. Por quê? Se o monitoramento e avaliação tem que ter a participação dos conselhos de educação e da sociedade civil, é a governança que vai dizer como. Então, quando tiver lá, só na prática, para vocês entenderem na prática, quando estiver lá construindo o plano municipal de educação o ano que vem, tem que ter na pauta das conferências municipais de educação e dos fóruns de educação como vai ser a governança do novo plano. Vai ter que ser pauta. Se a gente pudesse resumir isso que eu acabei de falar, tem que estar lá na pauta. Já anotem, tem que ser pauta. Como será a governança e o monitoramento e avaliação do novo plano. Isso precisa ser discutido durante o processo de elaboração e tem que soltar isso já definido junto com o novo plano. Tá bom? Pode passar, Helena. Vamos agora pensar rapidamente num passo a passo, nós vamos só passar um geral e depois vamos abrir para dúvidas, porque esse passo a passo é para vocês pensarem o que vocês vão ter que fazer o ano que vem para se planejar, né, gente? Para começar a se planejar para o próximo ano. Pode passar, Helena. Só antes de passar a palavra para a Helena e para a Alícia, quais são as responsabilidades do secretário ou da secretária, do dirigente municipal de educação com o novo PNE? Primeiro passo, o secretário é o líder do processo. Tá? O dirigente municipal de educação é o líder do processo. Ser o líder do processo não significa que ele faz tudo, ou que ele decide tudo, ou que ele centraliza tudo, porque o Plano Municipal de Educação é uma construção democrática e coletiva. Mas é ele quem lidera, é ele que delega, é ele que estabelece o cronograma para execução, está embaixo da responsabilidade do dirigente liderar esse processo. É o dirigente que articula a Câmara, vai lá na Câmara, explica para a Câmara como é que vai ser o processo, como que a Câmara vai ser engajada nesse processo. Pra vocês terem uma noção, eu vou a um município semana que vem, do norte do estado, e vou participar de uma audiência pública com uma Câmara Municipal para falar de novo PME para os vereadores. O município já se antecipou, educando os vereadores, digamos assim, olha, o que vem por aí, vem vindo o novo plano, nós vamos precisar de vocês, qual o papel de vocês? Isso é papel do secretário. Articular Câmara, conselhos, MP, conselho tutelar, sociedade, garantir a presença da saúde, da assistência, da cultura, e aqui eu colocaria a segurança pública também agora, por conta da 14.811 de 2024, né, a legislação que fala de violência, combate a todo tipo de violência, colocaria a segurança pública aí também. Assegurar as condições de financiamento e execução, percebam, não dá mais para não saber do PPA, então quem não se inteirou do PPA, colocar isso como prioridade na agenda, enquanto ele ainda está sendo elaborado, e assegurar o monitoramento e avaliação. Esses 5 pontos são os pontos cruciais do secretário, do dirigente municipal de educação, tá? Não é do técnico dele, não é do coordenador dele, não é do adjunto, é responsabilidade direta do dirigente municipal de educação. E aí, a partir disso, ele vai delegando para a equipe dele. Pode passar, Helena. E aí eu já vou deixar agora com a Helena e com a Alícia, que elas vão fazer uma visão geral rápida com vocês de quais são os passos para elaborar o novo Plano Municipal de Educação, porque aí vocês já podem se planejar para o próximo ano como isso vai ser feito, né?
Bem, secretários e dirigentes, aqui é só um passo a passo simplificado com base nas orientações que eu e a Alicia já temos observado do MEC, que eles usam uma metodologia que chama análise ex post e ex ante. Então, eles trazem essa questão do diagnóstico de forma muito forte para a elaboração desse plano nacional e como orientação já para os planos estaduais e municipais. Então, a ideia principal na elaboração desse novo plano é que o município e o estado, ele não saia do que é disposto pelos 18 objetivos e metas, justamente para garantir que a gente tenha daqui 10 anos metas que sejam possíveis de ser monitoradas e avaliadas, com indicadores que dialoguem com o que o governo federal está falando. Então, na etapa de diagnóstico, a ideia é que os municípios, essa comissão que vai ser responsável pela elaboração do plano, faça o levantamento dos problemas educacionais do município, relacionados aos 18 objetivos do Plano Nacional. Então, a educação infantil, a educação especial, a educação integral. Em seguida, esse problema que é levantado, eu vou pegar de novo o exemplo da demanda de atendimento de creche e de pré-escola. Essa é uma situação que está sendo avaliada em todos os municípios. Então, eu levantei esse problema, essa questão para a qual eu vou olhar. Em seguida, o diagnóstico, ele vai contextualizar esse problema. Então, quantas crianças de 0 a 3 estão fora da creche e quantas crianças de 4 a 5 no município estão fora da pré-escola? Essa defasagem, essa demanda, ela é maior em determinados territórios? Ela é maior em determinados níveis socioeconômicos e critérios de raça, cor? Então, o diagnóstico ele vai ajudar vocês a contextualizar esse problema. E, em seguida, é uma coisa que o pessoal que fez a revisão do PPP ano passado viu muito, é a análise situacional desses dados, com a identificação de quais são as causas desse problema que emerge, né, no município. Então, o que causa esse problema ser do jeito que ele é no município, e um exercício de priorização, tendo em vista essas questões que eu levantei, que eu diagnostiquei, o que eu vou priorizar primeiro dentro do meu município. Então, aqui é um breve resumo dessa etapa de diagnóstico, que para os novos planos municipais, as comissões vão ter que mais ou menos fazer para garantir que os seus objetivos e as suas metas sejam alinhadas com o plano nacional. Helena, não, eu só queria colocar uma questão, Helena. Gente, sobre hierarquização e priorização de objetivos, de problemas, a gente pode depois aprofundar com vocês as metodologias. Mas só para antecipar, pensem no seguinte, nós temos metas nacionais. Vamos falar da meta de alfabetização, por exemplo. Um município que já atingiu 80% de alfabetização, e sendo que a meta nacional de 80% é para 2028, e esse município já atingiu, ela pode não ser, nas suas estratégias, a prioridade 0, ou a prioridade 1. Ela pode ser lá a 8ª, 9ª prioridade, porque, de repente, você tem um problema mais sério de acesso à creche, né? E vai vir forte a questão de acesso à creche no novo PNE. E aí, então, no teu caso, o objetivo e a meta de acesso sobe em prioridade, enquanto a de alfabetização desce um pouco. O que significa isso, gente? O município tem liberdade e autonomia para priorizar de acordo com os seus recursos e de acordo com o seu diagnóstico. Só não pode priorizar, gente, com base em política de balcão. O que é política de balcão? O vereador bate na porta e pede a vaga. É assim que saem as vagas na minha creche. Ou fulano bate na porta e eu dou a vaga na creche. Isso chama política de balcão. Isso o Tribunal de Contas não aceita como critério de uso de evidências para priorização de uso de recurso público, porque falta transparência, tá? Então, a priorização tem que ser baseada em dados e em uso de evidências, não em política de balcão. Mas ela é justa e o Tribunal de Contas aceita quando você diz assim, ó, eu não estou investindo nisso agora e estou investindo nessa outra área agora, porque no meu município eu tenho um diagnóstico e eu tenho
provas de que eu preciso investir mais aqui do que aqui agora. Entenderam? Eu tenho dados. Agora, se você chegar para o Tribunal de Contas, não, eu investi porque o vereador pediu, isso não é aceito mais em nível de transparência e Tribunal de Contas. Só para vocês entenderem que a priorização é para ter metodologia de aplicação do recurso. Tá bom? Alícia. Fechado aqui. Acho que essa questão a gente vai ter que resolver um pouquinho mais para frente, né? Porque o MEC está vindo com foco grande na metodologia de priorização de problemas, na metodologia da GUT, que elas viram no PPP com a gente, mas tem muita gente nova, então voltar um pouco nisso. Mas os problemas da educação, cada um sabe realmente no seu município quais são, né? E aí tem que aprofundar um pouquinho para a questão de qual é realmente o problema, qual é a causa do problema, né? Isso que eu acho que a gente tem que ver bem, e como é que a gente vai atingir essas causas para poder resolver os problemas. Pode ir para o próximo, Helena. Um segundo passo aí, também a gente vai trabalhar isso depois bem devagarzinho, mas assim, a gente está colocando o foco que está lá no PL, então, na hora de elaborar os objetivos, o que é que a secretaria, o que é que essa equipe que está pensando o plano deseja alcançar, onde ela quer chegar. E aí também são números, né? A gente vai ter que mensurar esses objetivos e essas metas. Metas sem mensuração não vai existir no novo plano. E aí tem que tomar cuidado, porque de repente eu ponho lá que eu quero 90% e eu não consigo nem 10%. Então, por isso que está atrelada no financiamento e no planejamento. Precisa ser uma coisa bem pensada. Outra coisa que eu penso é como vocês vão levar o plano para a escola. As escolas têm que ser envolvidas, né, as redes como um todo têm que ser envolvidas. O plano não é um plano nem de gaveta, nem de secretaria, é um plano da rede municipal de educação. É um plano do município. As outras áreas, inclusive, deveriam saber, né, quais são as ações intersetoriais que precisam fazer para a educação melhorar. E, ao fim, então, construir esses objetivos, essas metas alinhadas sempre com esses 18 objetivos. Eu sei que o Plano Nacional, o próprio PL, está sofrendo críticas, por exemplo, não entrou nenhum objetivo da questão climática, e é uma questão do contexto mundial, e tem aí várias universidades e várias pessoas falando que deveria ter um objetivo assim, então pode ser que no final, né, ainda tenha alguns adendos, mas nós vamos nos focar primeiro nesses 18 objetivos que estão colocados no projeto de lei. O próximo, Helena, pode falar. Só reforçando o que a gente já tinha falado quando a gente comentou sobre governança, é importante que, quando o INEP soltar os indicadores para o Plano Nacional, que os municípios voltem para os seus planos municipais, caso eles já estejam aprovados ou que eles ainda estejam em fase de elaboração, e prevejam esses indicadores nacionais nos seus planos, porque eles vão ser essenciais para vocês avaliarem se vocês estão conseguindo alcançar as metas ou não. Então, acompanhar a publicação do INEP com relação a esses indicadores vai ser essencial. Além disso, fazer a previsão no projeto de lei de qual vai ser a instância de monitoramento e avaliação desse plano. Se vai ter uma comissão instituída, se sim, quais serão os segmentos representados nessa comissão de monitoramento e avaliação, se vão ser feitos fóruns municipais de educação para o monitoramento desse plano e o período de avaliação desse plano. Então, em nível de comissão, de quanto em quanto tempo esse plano vai ser monitorado? Vai ser anualmente? Vai ser a cada 2 anos? E, além disso, tem a previsão agora de que sejam realizadas audiências públicas de monitoramento e avaliação nas câmaras municipais a cada 2 anos. Então, além da avaliação e do monitoramento pela própria comissão,
também tem a previsão de que o legislativo municipal ele seja mais envolvido nesse processo de monitoramento e avaliação do plano. Só lembrando, né, que as câmaras municipais, as assembleias legislativas dos estados, elas têm uma comissão que é uma comissão da educação. Então, essa comissão precisa ver quem são os vereadores que estão lá nominados na comissão de educação e falar mais com eles, mostrar o processo, porque geralmente, às vezes, o vereador é professor, mas às vezes não é, então eles não entendem da política pública da educação e eles precisam ter essas informações de vocês. O próximo. Eu acho que a Lívia podia falar aí os finais. Não, na verdade, agora a gente vai finalizar, tá? Nós vamos, e depois a gente vai abrir também. Sei que vocês já foram tirando as dúvidas, mas vamos agora para o encerramento, né? Para a amarração, digamos assim. Só antes de continuar, Lenita, você está com a mão erguida, quer fazer um comentário? Não, eu esqueci. Eu não abaixei depois que eu falei. Ah, tá. Não, eu achei que você tinha levantado de novo, Lenita, sem problema. Então, vamos lá. Próximos passos, gente. Primeira coisa de tudo, que é para a gente organizar a nossa cabeça, né? Para não ficar aquele triplex na nossa cabeça, ocupando nossa cabeça. Então, vamos organizar aqui o nosso passo a passo. Primeiro passo, vamos acompanhar a tramitação do PL, tá? Isso eu, Alice, Helena, vamos fazer por vocês. A gente vai até o final do ano acompanhar e vamos orientando vocês individualmente ou no grupo, se houver alguma alteração. Por quê? Porque este ano, nos encontros coletivos, nós não vamos mais falar especificamente de novo PNE. Né? Não vamos ter um encontro específico de PNE. A gente pode até trazer, por exemplo, outras... é claro que a gente tem um planejamento aí, né, de encontros, tem muita coisa para a gente falar até o final do ano. Então, a gente deixa para orientar no grupo ou no individual nesse acompanhamento da tramitação. Criar ou reativar a comissão gestora de revisão ou elaboração do novo PME. Né? Já tem comissão? Vai lá na lei, foi o que a Alice falou. Vai lá na lei, vê como é que está essa lei. Existe uma lei de comissão, né, ou de revisão do novo PME? Dá uma olhada nisso e já se orienta. Para o ano que vem, tá? Não para esse ano. Não precisa ser agora. Diagnosticar a realidade da rede municipal e elaborar um esboço do novo PME. Então, vocês vão começar todo o processo com a comissão, depois realizar o diagnóstico, o ano que vem. Isso é para vocês se planejarem, viu, gente? Para depois startar a primeira versão do Plano Municipal de Educação e abrir para consulta pública e aí para a versão final. Antes de tudo isso, finalizar o monitoramento e avaliação do anterior. Né? Por isso está lá no título, ó, finalizado o relatório de monitoramento e avaliação do PME, o que fazer a seguir. Então, este ano agora, vamos focar no relatório, deixar um relatório bem feito, que já sirva de base para startar o diagnóstico no ano que vem. Tá bom?